Fala, galera. Vamos acompanhar junto com a turma do Gazeta Esportiva as últimas informações do Timão. O Corinthians recusou uma proposta de 190 milhões da Roma por Yuri Alberto. E também hoje o Corinthians comemora 15 anos. Vamos acompanhar aí as últimas informações do Timão. Fomos nós que fizemos os Mas não dois deixa gols. ter razão. Ele tem razão, Piquerez. Muito bem, parabéns, Abel, só que foi contra. E pena que é o último derby do ano, né? Mas o Palmeiras jogou melhor do que o Corinthians? Então, Michele, muita gente me xingando, inclusive no meu Instagram, lá no Alex Miller 99, porque eu postei ontem um vídeo falando que eu achei inadmissível o Palmeiras não ter ganho esse jogo contra um Corinthians completamente esfacelado, com 200 desfalques, e o Palmeiras sem desfalque nenhum, né? Ah, você está falando bobagem, você só fala M 3 pontinhos, você só fala asneira, como é que pode você falar um negócio mas é desse? verdade. Só deu Palmeiras, o Palmeiras amassou o Corinthians. Gente, vocês não sabem que futebol é bola na rede? É. Vocês não sabem que futebol é eficiência? Vocês não sabem que para ser campeão e para ganhar os jogos você precisa fazer gol? Então não adianta você ter mais posse de bola, não adianta você ter volume de jogo, ir para cima, amassar o adversário, se você não sabe o que fazer com a bola na hora de definir a partida. Fato. E são 7 derbys no ano, entre Palmeiras e Corinthians, óbvio, com o Palmeiras sendo um time milionário e contratando muito, contra uma equipe que coleciona transfer bans, que coleciona dívidas e crises, não é? E que estava muito desfalcado. Então, se você pegar 7 derbys no ano, o Corinthians ganhou 4, o Palmeiras ganhou 1. E houve 2 empates. Não foram 3 empates? 2 empates, 1 vitória do Palmeiras e 4 vitórias do Corinthians. E, Michele, pegando os 7 derbys do ano, finalizações. Quanto? 118 do Palmeiras contra 55 do Corinthians. Corinthians é mais somando eficiente. os 7 jogos. Ou seja, para o Palmeiras fazer um gol, precisou finalizar 29,5 vezes. O Corinthians, para fazer um gol, finalizou 9 vezes. Grandes chances, 25 para o Palmeiras e 7 para o Corinthians. Gols marcados, 6 para o Corinthians e 4 para o Palmeiras. Defesas dos goleiros, 16 do Palmeiras, 29 do Corinthians. Grandes chances, 25-7. Ou seja, um abraço para o Rick Covil, que fez esse levantamento, e a gente dá o crédito aqui também, um grande estudioso do futebol. São números avassaladores, não são? Tem que treinar Só que mais, o que aconteceu? O Corinthians foi campeão paulista contra o Palmeiras, eliminou o Palmeiras da Copa do Brasil e ganhou tudo. Então, beleza, o Miller já vai comentar que o Alex tá chorando, tá chateado, Chorando não, tô tá só com dor de cotovelo, analisando. da eficiência do Corinthians. Isso aí mas sim. agora vamos falar da Red Silver. E aí, Miller, o Alex trouxe essa série de números e chutes e finalizações. Enfim, o você vê como Corinthians... o Palmeiras é melhor do que o Corinthians. O Palmeiras, né? com o elenco, Melhor. gastou Eficiência zero. 700 milhões, sei lá, em contratações. O Corinthians gastou não sei quanto contratou pouca gente, mas é mais eficiente, é isso? Não, a estatística fica na média, né? Eu acho que é o seguinte, Michele, o que o Charado disse do jogo de ontem, eu concordo. O Palmeiras, ele foi melhor que o Corinthians. Até porque ele criou as melhores chances do que o Corinthians. O Everton não trabalhou no jogo, não sujou o uniforme ontem. Quer dizer, então, quando eu falei isso ontem no Mesa, quando um time se destaca pela pegada, pela entrega, isso é muito pouco para um clássico, para um time grande, né? O Palmeiras jogou completo, mas foi incompetente nas finalizações. Haja vista essa saída do Vitor Roque. Esse é o pênalti, jogador do pênalti. Mas o Vitor Roque ficou sozinho diante do Hugo, sem ângulo, ele chuta. Se ele rolasse, acho que era o Flávio Lopes ou o Felipe Anderson estava sozinho para fazer o gol. Quer dizer, então, acho que as chances do Palmeiras foram poucas, mas foram criadas. Criou mais chances que o Corinthians. Mas não teve competência para poder fazer o gol. Esse foi o problema, fazer 2 gols para ganhar o jogo, né? E o Corinthians ontem, diante de todas essas circunstâncias de time reserva, time misto, de contusão... Saiu com praticamente a vitória. Saiu com a vitória, exatamente. Foi um empate com sabor de vitória. Fez a terceira para segurar o resultado. Diferente do Palmeiras, que teve um empate com sabor de derrota, né? Mas... É bom o Abel ver como é jogar no gramado natural. Michele, mas ele gosta aí, ó. O clássico, a rivalidade, ela ultrapassa tudo isso. Ultrapassa o dinheiro, ultrapassa a capacidade. A fase atual. Exatamente, pode ver. Diante de tudo isso que a gente sabe do Palmeiras, o Corinthians, com todo aquele desfalque lá, o time desfacelado, foi lá e conseguiu um empate.
Bem verdade que jogou dentro da sua limitação. O que ele podia entregar? O que ele podia fazer? Era só dar carrinho, voadora, correr. O Palmeiras jogou tecnicamente melhor. Mas, como eu disse, não teve competência para vencer. O Alexandre Silvestre vai chegar agora ao vivo no Gazeta Esportiva, direto de um lugar diferente. Você em casa não está acostumado a ver o Silvestre onde ele está hoje. Silver, onde é que você está? E que convidado mais do que especial é esse? Tô na casa do Dinei, que me fez chorar algumas vezes no passado. Aniversário do Coringão, tinha que ter um ídolo do Corinthians para bater esse papo ao vivo com a gente. 115 anos de história. Dinei, gente, foi campeão paulista só uma vez, né? 99. Tricampeão brasileiro, 90, 98 e 99, decisivo. E campeão do mundo em 2000. É pouca coisa, Dinei. Boa noite, parabéns para você também. Boa noite, parabéns para o Esporte Clube Corinthians Paulista, o maior do mundo. Um abração para Michele Janela, pro meu ídolo irmão Miller. Pô, Miller jogava demais. Miller, eu te amo, hein? Te amo, Miller. Hoje seria o melhor do mundo. Não, meu irmão, o ídolo Miller, fala assim no Master, assim, fala, Miller, eu não tenho a sua inteligência. Pô, o Miller pensa muito rápido. Sim. E Alex Miller, sem mundial, hein? Sem mundial. Amo vocês, hein? E vai, Corinthians! O que você achou do derby ontem, Dinei? Eu achei que foi um jogo que eu posso analisar, assim, o Palmeiras jogou melhor o primeiro tempo, né? Ao segundo tempo foi aquele jogo xoxo, mas 1-1 tá bom, né? No derby, esse ano só deu Corinthians, né? Nós somos campeão paulista em cima do Sem Mundial, nós tiramos o Sem Mundial na Copa do Brasil e onde empatou, então tá tudo certo. E agora nós vamos pra cima da Copa do Brasil. Copa do Brasil vai ser nossa, escuta eu falando pra vocês aí. Aliás, você foi carrasco do Cruzeiro em 98 na final do Campeonato Brasileiro, foi 98, né? 98, ó. Pode ser um cruzamento de semifinal, mas tem um Atlético Paranaense, calma aí. Aliás, é o próximo jogo, pessoal. Próximo jogo do Corinthians, depois da data FIFA, é no dia 10 de setembro contra o Atlético Paranaense. O Papai Noel desceu alguma vez na sua chaminé? Você acredita no Papai Noel? Até os 9 anos. Eu só chamo o Dinei que eles lembram bem da gente. 3 jogos, os 5 gols saiu do meu pé. É nóis. Vai dar Corinthians. Então eu te pergunto, para esse jogo, que será o próximo, depois da data FIFA, tem um tempo aí para o pessoal se recuperar. O Yuri Alberto, por exemplo, já está numa fase final de transição. Aliás, vem treinando bem. Quase foi relacionado para o derby. Ele se recuperou daquele problema de hérnia inguinal, que ele fez uma cirurgia. Você nem que é isso, mano? É na virilha. É uma inflamação na virilha. Quem é esse inglês aí? Pô, parei na 7ª série. Hérnia inguinal. É dor na virilha. Que raio que parte? Então por que não fala dor na virilha, Deus? Fala dor na virilha, Deus. Fica falando esses raios que parte que a gente não entende. Cara, o Yuri provavelmente vai estar... certamente vai estar à disposição do Dorival Júnior, já próximo jogo. O Martínez também, que machucou a mão. Tem o Mateuzinho aí, que não está com lesão muscular, está com edema. Então vai dar para recuperar todo mundo para esse jogo, inclusive Yuri Alberto, exceto o Carrilho, que aí não tem jeito, porque ele operou o ligamento de tornozelo. Mas o Yuri Alberto, que é fundamental, artilheiro do time, recebeu uma proposta que foi encaminhada para o Corinthians e o Osmar Stabile ontem na Neoquímica Arena confirmou, chegou uma proposta da Roma pelo Yuri Alberto, 30 milhões de euros. O Corinthians tem metade da fatia, 50%. Dava para botar quase 100 conto no bolso, 100 milhões de reais. Eu queria saber quem foi esses caras que fez esse contrato. Até hoje eu não... só por desses ex-presidentes do Corinthians, eu vou ficar quieto aqui, que senão minha língua ferve. Eu acho que, falando agora do presidente atual, Osmar Stabile, eu acho que ele está fazendo um bom trabalho. Eu acho que ele deveria continuar como continuou até 2026, mas eu acho que ele acertou. Por que eu estou falando para vocês que ele acertou? Não vendeu o Yuri Alberto. Por mais que o Corinthians está precisando de dinheiro, que nós estamos dava para pagar o transfer ban, quitar novas dívidas ou dívidas antigas. Mas tudo bem. Por que eu estou te falando que ele acertou? Porque o Corinthians pode chegar numa semifinal e final da Copa do Brasil. Se o Corinthians não tivesse na Copa do Brasil bem, eu venderia o Yuri Alberto. Mas como tem essa possibilidade de chegar na semifinal e final e ser campeão da Copa do Brasil... Para botar quase a mesma grana no bolso. Justamente, por isso que eu gosto de você, Silvio. Você é um cara inteligente. E a gente não combinou, eu acabei de fazer a conta. Eu não sou tão inteligente, não. Eu sou intuitivo. Porque a gente é meio louco, nós é Corinthians, a gente não combina nada, as coisas vêm na hora. Eu sou tricolor, meu pai que é corintiano, Dinei. Tá louco. O que é? O que você quer? Põe na escuta aqui. O Dinei tá na escuta. Se alguém quiser bater uma bolinha, então a gente volta daqui a pouco, Dinei. Tá mudo, pô. A gente vai... Não, calma, eu vou consertar. Eu volto daqui a pouquinho com o Dinei. Ao vivo por causa disso. Ao vivo é bom por causa disso. Falei do Yuri Alberto, que eu precisava falar do Yuri Alberto, da proposta da Roma, recusada pelo Osmar Stabile. Yuri tá certo, fica... presidente, ele tá certo. Porque nós temos chance de ganhar a Copa do Brasil e ir diretamente para Libertadores, pô. Aí vai entrar um dinheiro que você depois recupera lá na frente. Você está curtindo o trabalho do Dorival Júnior?
Agora sim, antes eu não tava. Agora ele tá indo bem. Quando que mudou? Quando eliminou o Palmeiras da Copa do Brasil? É isso aí. Quando mudou, resultadista. Não, sou resultadista mesmo. Passou por cima do 100 Mundial, tá tudo certo. Agora o Dorival é meu treinador preferido. Tá bom. Já voltamos aqui da casa do Dinei para mais uma interação com vocês aí no estúdio. É porque na época dele ele perdia pro Palmeiras e hoje, como torcedor, ele quer descontar. Deixa ele. Bom, eu ia falar aqui de uma... Teve um telespectador que mandou uma mensagem para você, Alex Mineiro, ele fala o seguinte, Alex, você precisa entender que futebol não é matemática, não é lógica, não é conta exata. Mas só fazer gol. Não é porque um time vale mais que outro que ele vai ganhar. Essa disso. é a magia do futebol. Se fosse assim, era só ver quem gastaria mais no começo do ano e dar o troféu de campeão para ele. Chora na cama, que é lugar que quente, uma Alex. vez tudo bem, agora 7 Valeu, jogos. Márcio. 7 jogos, você ganhar só um e outro ganhar 3. Márcio E Camargo. 3 empates. Um abraço pro Mário Mendes que me corrigiu, que eu falei que eram 4 vitórias do Corinthians. São 3 vitórias. Aí, ó, 3 isso do que eu Corinthians, falei. 3 empates. Mas a uma vitória do Palmeiras em 7 continua valendo. E é uma vergonha. Eu falei que eram 3 empates, não verdade. é, minha gente? E Mas é uma ninguém vergonha. me ouve aqui. E é uma Deixa eu vergonha. só falar uma coisinha. Quem joga pra ganhar, sabe... Bom, eu vou pro portal agora. Não, vocês vão comentar agora. O Dinei tá certo? Eu acho... Tenho certeza... Eu tenho certeza, porque é a minha opinião, então eu posso ter certeza, que o Dinei tá certo quando ele fala que o Yuri Alberto não deveria ser vendido, porque o Corinthians não pode Contratar, porque tá no transfer ban. E outra, tá disputando realmente a Copa do Brasil. É esse time, o Dorival mesmo ontem declarou na entrevista, Michele, é esse time que ele vai até o final do ano. É esse time. Não dá para contratar. Não tem como vender ninguém Exatamente. agora, mesmo precisando de dinheiro, porque você não pode contratar ninguém devido ao transfer ban. E o Corinthians tá- Segura um na mão do outro e vai. E outra, quem que você vai repor no mesmo nível do Yuri Alberto? Quem? Não tem, esquece. No mercado. No mercado. E outra, os que tem são tudo muito É caros. melhor apostar no Guinegão que já tá lá, que tá começando a Pensa jogar só, bem. que você tem, tipo assim, o Corinthians ficaria com 15 milhões, né? De É, euros. sim. 15 vezes 6. Diretor, faz a Quase conta. 100 milhões, vai, quase 100 milhões. Como quase 100 milhões? Você tá inflacionando. O euro tá 6, 7, quanto tá? 6, Seis pra vai, arredondar. 10 é Vamos 60, botar 5 é 60. 30, 90 milhões. 90 milhões. Aí você compra quem com 90 milhões de reais? Ah, depende, Né? né? Porque você tá vendendo o Yuri por 30 milhões de euros. Você vai comprar quem por 90 milhões de reais? Não, Não. 180 milhões de reais. Como 180 Se for 30 de euros... Mas não é só, o Não, 30 mas- não fica pro Corinthians. Ah, não, É metade. 15, Metade Entendeu? fica pro Porque o Corinthians vai ter só 15. Verdade. Ah, é difícil, né? No mesmo nível é difícil. Não Quase é difícil? Vou pro portal. Quase Vou pro impossível portal, no porque mesmo com a nível. matemática a coisa fica complicada quando começa Fica. com o jornalista a fazer conta. É verdade. Somos de humanos. Quem está aparecendo hoje no portal para conversar com a gente? Agora vamos lá pro Silvestre, que está direto da casa do ídolo corintiano Dinei. Silveiro, o Timão não conseguiu mesmo derrubar a punição da FIFA, né? Segue com o transfer ban. E depois pergunta para o Dinei que nota que é esse jogador do Palmeiras, o Andrés Pereira, que está chegando. O Corinthians não derrubou o transfer ban, a janela fecha amanhã aqui para as transações nacionais e o Dorival Júnior já confidenciou, inclusive na coletiva de ontem, que não vai ter contratação. Então dá para se virar, Dinei, com o que tem? Já que não tem condições de contratar, você tem que se virar com o que tem. Vamos com essa molecada aí, o Guinegão, tem o Kaique, né? O Yuri tá voltando. Então, eu acho que tem que continuar com esses mesmos times. Eu acho que, para a Copa do Brasil, eu acho que o Dorival, ele conseguiu armar um esquema para o mata-mata. Eu acho que para a Copa do Brasil, dá para ir com esses meninos. Minha preocupação pode ser maior por causa do brasileiro. Sim. Brasileiro, sim, mas acho que para a Copa do Brasil, dá para a gente chegar com esses garotos aí na frente. Enquanto isso, o rival Palmeiras contratando, né? Muito bem organizado, com grana no bolso. O Andrés Pereira, por exemplo, que nota você dá para ele? A Michele perguntou. Nos dias de hoje, né, se fosse na época do Miller, do Silas, Contextualiza. do Rincon, do Vampeta, nota 4. Mas nos dias de hoje, com esses pés de rato, dá 7, 8, que para ele tá muito bom. E o Ranieri, que é o volante de vocês? 10, porque joga no Corinthians. Aí você é muito clubista, cara. Aí você me quer. Gente, a conversa aqui fora do ar tá melhor, tá bem melhor, mas não pode, não dá, né? E o Dinei é mais hiperativo que eu, tá me deixando doido. Vou falar uma coisa. E eu não faço parte dos loucos do hospício, eu sou louco lá do Jardim Leonor, do lado do Mas eu vou te falar uma coisa, você tem jeito de ser louco também, que você é louco igual eu, você é São Paulo, mas é doido também. Eu acho que você é Corinthians, hein? É louco também. Eu vou falar uma coisa. espírito. Eu vou te falar uma coisa pra vocês que estão ao vivo aí.
Se a gente falasse nos bastidores que a gente começa só por daria um programa só por Deus, viu, gente? Quem sabe a gente não mete um podcast aí na Gazeta. Nós dois juntos. Ô, Dinei, não, a gente tira qualquer coisa do ar, velho. Ô, Dinei, o negócio do transfer ban do Corinthians, pessoal, o Osmar Stabile ontem fez uma resenha informal com setoristas lá na Neoquímica, sem gravações, sem microfone, sem câmeras e tal, e contou algumas coisas e explicou o que ele já tinha dito para mim, inclusive, que ele tentou todas as negociações com o Santos Laguna sobre o transfer ban do Félix Torres, zagueiro, 40 milhões, um pouquinho mais que isso já está a dívida, tentou negociar de tudo quanto era jeito, bateu o transfer ban, não teve conversa, ele apelou para a FIFA tentou intermediar um acordo, ofereceu lá várias parcelas, não teve jeito, por isso o transfer ban está mantido e o Corinthians não vai contratar. Você falou de usar a base, o Guinegão trabalhou com você saiu da base outro dia. Falar desse Félix Torres? Por favor. Pode falar desse transfer ban desse Félix Torres? Vou falar uma coisa para vocês, não pode devolver esse Félix Torres, não. 40 milhões para pagar um transfer ban para o Félix Torres. Pode voltar lá para o México, para o Raico, para o Equador, equatoriano, né? Cara, pode mas voltar. ele é titular da seleção equatoriana, como é que pode isso? Só pé de rato também. Então ele que vai jogar lá na seleção do Equador. 40 milhões nós estamos devendo transfer ban por causa desse pé de rato. Agora, falando do Guinegão, eu vou te falar uma coisa para você. É a cara do Corinthians. É um menino que tem a cara do Corinthians. Tecnicamente, ele não é, vou falar, não é ótimo tecnicamente, mas a torcida do Corinthians, você pode ter certeza que vai gostar muito dele, porque eu vou te falar uma coisa, ele não desiste de jogada nenhuma. Ele tem a cara do Corinthians, aquele jogador que tem raçudo, e vai dar muito certo no Corinthians. Eu confio muito no Guinegão. O Guinegão é um bom jogador. Ele lembra muito você na história, né? Porque você era um torcedor de arquibancada da Gaviões da Fiel. O Guinegão, não sei se era da Gaviões, mas era um corintiano, é um corintiano que saiu da arquibancada para ser um torcedor dentro de campo. Mas talvez o estilo de jogo, a qualidade dele se assemelhe mais à do Viola? Assim, ele tem um pouquinho meu e do Viola. Por que eu te falo isso? Uma mistura. Uma né? mistura minha e não estamos comparando longe disso. As épocas. Quer dizer, estamos, mas pode ficar bem claro. Né? Por que eu estou te falando? A comparação comigo, porque eu sempre fui torcedor do Corinthians, era da Gaviões, torcedor desde criancinha e filho do Terrão. Então essa comparação minha, porque ele ama o Corinthians desde pequeno. Com o Viola, porque o Viola era um camisa 9 de área e o Guinegão também de área. Então essa comparação com o Viola cabe. Comigo eu já era mais jogador de beirada. Ele tem essa coincidência de ser torcedor do Corinthians, como ele é, porque ele é muito Corinthians também. Porque a gente conversava lá na base, ele falava, nós é Corinthians, a gente fala, nós é Corinthians. Entendeu? Mas ele se assemelha mais como jogador ao Viola, não fazendo comparação com o Viola. Vamos na raça aqui, ó, no improviso, a moda corintiana. Pega aqui esse fonezinho, coloca aqui, ó. E uma pergunta rápida da Michele para você. Ó, o Dinei falou, né, que o Yuri Alberto não deveria ser vendido, eu concordo com ele, realmente não foi vendido, né? Porque, ó, Vitor Roque, 155 milhões custou. O Corinthians teria aí 90 milhões, mais ou menos, de reais pela metade da venda. Vitor Roque, quem é melhor, Dinei? Yuri Alberto ou Vitor Roque? No momento, eu acho o Yuri Alberto. Paulinho do Palmeiras, que custou 114 milhões, ou Yuri Alberto? Yuri Alberto. Quem é melhor, Ramon Sousa, que custou 89 milhões de reais, ou Yuri Alberto? Minha mãe. Quem é esse cara que eu nunca ouvi falar na minha vida? Então, Yuri Alberto. Custou que praticamente custaria o dinheiro que o Corinthians teria do Yuri Alberto na venda. E o Facundo Torres, do Palmeiras, custou 71 milhões de reais. Quem é melhor, Facundo Torres ou Yuri Alberto? Meu filho caçula. Esse pé de rato Facundo Torres, eu nunca vi falar também. Yuri Alberto, nunca vi falar desse cara. Pedro ou Yuri Alberto? Não, aí eu fico com o Pedro. Aí Pedro, né? Pedro do Flamengo, Pedro. Beijo, Dinei, muito obrigada. Valeu, Ale Silvestre. Valeu, galera de casa. A Gazeta Esportiva termina aqui. Obrigada, Dinei. Obrigada pelo seu carinho e sua audiência. Agora você fica com o Jornal da Gazeta. O Corinthians acertou com o Memphis Depay o parcelamento dos 11 milhões em bônus devidos ao atacante holandês. O número de parcelas e os prazos estão em discussão. Em dificuldades financeiras, o Corinthians não conseguiu pagar as bonificações previstas em contrato até 20 de agosto e avisou o staff do jogador que não tinha dinheiro em caixa para fazer o pagamento à vista. Por isso, nos últimos dias, a diretoria corintiana acertou com o Memphis e seu staff que precisará parcelar os 11 milhões, devidos em razão de duas metas alcançadas: presença em mais de 70% das partidas do Timão
e participação em 29 gols no primeiro período do contrato. Além do bônus, o Corinthians se prepara para pagar em breve mais uma bolada para Memphis referente à segunda parcela das luvas estipuladas em contrato. O clube tem até 15 de setembro para depositar 1 milhão de euros, 6,3 milhões de reais na cotação atual, ao jogador. O acordo encaminhado ocorre depois de Memphis ter perdido em julho de uma comunicação mais clara e ter pedido, né, em julho, de uma comunicação mais clara e eficiente sobre a situação do Corinthians. Ele chegou a falar em um treino sem aviso, faltar em um treino sem aviso prévio, dias após notificar o clube sobre uma dívida de 6,1 milhões referentes ao prêmio pela conquista do Campeonato Paulista e direitos de imagem atrasados. O Corinthians quitou os direitos de imagem e parcelou os 4,7 milhões devidos pelo título do Paulista em 3 vezes, junto com bonificações pendentes aos elencos masculino e feminino. 2 parcelas já foram pagas. A última está prevista para setembro.